Olá, Tomidins! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui para trazer o quarto resumo da nossa série sobre batalha espiritual. Começamos trazendo então à memória Gênesis capítulo 3, versículo 15, que vai falar sobre a primeira queda de Satanás, que foi a queda moral. Com isso, já linkando com a cruz de Cristo, por um simples fator. O cumprimento, o pisar na cabeça de Satanás, acontece na crucificação do nosso Senhor. Depois de fazer uma boa explicação sobre morte, ressurreição e ascensão, aí sim fomos para Colossenses capítulo de número 2. Fizemos uma boa leitura ali, eu creio que ficou bem claro, falando justamente sobre o espetáculo da crucificação. Depois de explicar Colossenses capítulo 2, aí sim eu fui para Apocalipse capítulo 12. Perceba a quantidade de textos que nós acabamos utilizando para falar sobre batalha espiritual. Por quê? Batalha espiritual nós não trabalhamos apenas na perspectiva do Novo Testamento. Nós temos que começar no Antigo Testamento, como eu sempre falo, começar no começo para haver entendimento da complexidade do todo, da doutrina na sua forma mais correta. Quando eu trabalhei Apocalipse capítulo 12, então eu fui fazendo versículo por versículo, explicando ponto por ponto. Por quê? Apocalipse capítulo 12, ele é um mini resumo de Gênesis ao livro de Apocalipse. Essa é uma das curiosidades. E sim, me prendi na queda espacial. Lembra que Gênesis 3 e 15 nós falamos da queda moral? Então, Apocalipse capítulo 12, nós temos o relato então da queda espacial, quando a Bíblia fala que houve grande batalha no céu. Ali tem uma entrelinha muito interessante, ela foi bem explicada no nosso Clube 66. Explicado então todo o processo que ocorre no céu, nós temos um grande problema. Qual é o problema? Satanás agora está na terra. Resultado disso tudo, estamos com sérios problemas. Porque a partir da queda espacial, Satanás então vai perseguir a igreja de todas as formas. Como ele perseguiu Israel no Antigo Testamento, e nós trabalhamos bem isso, então ele vai perseguir a igreja de Cristo com todas as formas e todas as artimanhas. Nós provamos que Satanás não está no inferno, como muita gente pensa. Está lá com o tridente na mão, né? Vestido com uma capa, reinando, fazendo o que quer no inferno. Não, ele não está no inferno. Trabalhamos muito bem os textos do Novo Testamento que acabam relatando e mantendo a guerra então de Satanás contra a igreja. Falamos sobre as duas frentes de batalha. Primeiro, a frente da perseguição, a frente do engano. E a partir dessa perspectiva, então começamos a falar sobre toda a atividade maligna que ocorre nos dias de hoje. Embora a história da igreja relata todo o trabalhar maligno, nós falamos então sobre atividade nos dias de hoje. Avançamos falando sobre toda a causa de sofrimento, como Satanás age trazendo sofrimento para a humanidade e para a igreja de Cristo, perseguindo ferozmente. Depois falamos sobre a inspiração que Satanás ocasiona nas pessoas, trazendo sua influência com pensamentos e propósitos iníquos, totalmente maligno. Um texto que nós também exploramos muito foi 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, quando fala sobre a cegueira de entendimento que o próprio Satanás traz ao homem. Depois de muito explorar todo esse enredo, começamos então a falar sobre atividade maligna no meio das igrejas atuais. Primeiro, trabalhando no coração das pessoas, dissipando a verdade. Com isso trouxemos à mente a parábola do semeador, que foi contada e explicada por Cristo. Não esqueça, a parábola do semeador já foi explicada, tá tudo direitinho, tudo bonitinho lá, não invente coisa. E aí sim, o nosso foco voltou à igreja. Uma das atividades que Satanás é especialista em fazer é facilitar as coisas de Deus. Tá? Não esqueça, uma das atividades que Satanás é especialista é facilitar as coisas de Deus. Talvez você se pergunte, como ele consegue fazer isso? E aí foi uma explicação muito interessante. Nós fizemos a leitura de alguns textos, Romanos capítulo 1, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e outros textos a mais. E aí voltamos a explicar
o sentido real do pisar na cabeça da serpente, que não é aniquilação. A aniquilação vai ocorrer somente no final de todas as coisas, mas é uma redução da sua autoridade. Então Satanás tem a sua autoridade reduzida, mas ele ainda tem atividade contínua, perseguindo a Igreja de Cristo. Com essa permissividade, o que acontece? Nós percebemos vários textos do Novo Testamento que uma das especialidades de Satanás é enganar. Lemos que Satanás tem obreiros, Satanás tem pessoas dentro da igreja agindo consciente ou inconsciente. E depois de nós explicarmos tudo isso bem detalhado, lembrando, esse vídeo é um pequeno vídeo, o clube tem uma média de 1h30 a 2 horas. Terminando essa parte, nós falamos também da oposição ao povo de Deus que Satanás acaba fazendo dentro e fora da igreja e em outros países. E aí eu dei uma focada na parte missionária, falando sobre a oposição que Satanás faz. E olha, não é pouca coisa não, hein? Você tem acompanhado aí a Igreja Perseguida. Se você não conhece, recomendo. Acesse o site Portas Abertas e você vai ficar impressionado com o que está ocorrendo no mundo. Bom, para terminar, trouxemos então um alerta de Paulo à Igreja do Senhor, principalmente à liderança. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 14 a seguir. Leia, eu tenho certeza que vai lhe ajudar. Bom, se você gostou do vídeo, próxima sexta nós teremos mais um Clube 66. Quero convidar você, não venha sozinho, traga um amigo. É uma reunião muito legal de estudo, tem sido uma melhor do que a outra. Sala sempre lotada, né? Sempre lotada. Pela misericórdia de Deus, o povo tem gostado de estudar. Venha, sexta-feira, 22 horas, vai ser bênção de Deus para a sua vida e para os seus amigos. Até lá, falou!